Olá, a graça e a paz. Eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui hoje, dia 19 de julho de 2020, para dar continuidade aos nossos estudos semanais de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Estamos na lição de número 21, que tem como título Uma Igreja que Investe no Reino de Deus. O nosso texto bíblico básico será no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, dizendo, Pai, que nós o amamos, nós o adoramos, nós queremos, Senhor Deus, que a nossa vida seja sempre um louvor a Ti. Estamos aqui também, Pai, para pedir que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Desejamos ser, Senhor, esta igreja que investe no Teu reino, que faz, Senhor Deus, com o coração aquilo, Senhor Deus, que o Senhor nos propõe. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua instrução, assim como o Senhor fez no passado com os Teus apóstolos, com os Teus discípulos. Fala hoje, através de nós, porque desejamos aprender mais e mais de Ti. Obrigada por tudo. Nos dê, Senhor Deus, a paciência e a perseverança para vencermos esses tempos difíceis de pandemia que estamos passando. E oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Leiamos a palavra então. 2 Coríntios, no capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para que com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como eu já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. Para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual se faz por nós, se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tendo vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Amém. Qual é o tipo de investimento que a nossa igreja memorial, nossa igreja local, realiza no reino de Deus? Porque nós somos uma igreja conexional, nós temos igreja metodista em todo o Brasil e também
fora do Brasil, né? Então nós temos investido como no reino de Deus? O que nós podemos fazer para nos educarmos sobre esse investimento financeiro que é feito no reino? O que nós podemos fazer para investir na expansão missionária, né? Que é esse investimento, a gente chama de expansão missionária, o investimento no reino de Deus. Bem, nós temos como fundamento bíblico que a igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo, mais ou menos nos anos 49, 50 depois de Cristo. E isso foi na segunda viagem missionária que ele fez, e a comunidade era formada, na sua maioria, por pessoas gentílicas, né, gentios, cujo conhecimento das escrituras do Antigo Testamento era muito superficial. Então eram pessoas que não tinham aqueles mesmos costumes dos judeus. Sim, a maioria dessas pessoas, elas iam se convertendo ao cristianismo e carregando ainda consigo muitos dos seus costumes morais, dos seus costumes religiosos, cujos princípios eles eram contrários ao princípio do cristianismo. A relação de Paulo com a igreja de Corinto era assim um tanto complicada, conturbada. Isso fica muito evidente quando a gente estuda a carta de 1 Coríntios, né? A comunidade de Coríntios vivia intensas brigas, eles sempre estavam criticando um ao outro, eles criticavam também a Paulo, né? Paulo até chamou aquele povo ali de meninos na fé, desejando apontar a imaturidade que eles estavam desenvolvendo, né? Está lá em 1 Coríntios. Essa igreja chegou ao ponto de tentar desqualificar o ministério de Paulo, lançando dúvidas quanto à autoridade apostólica que Paulo teria, né? Esse cara que converteu agora, tem pouco tempo, e agora já acha que tem autoridade, né? Tinha um grupo de judaizantes que insistiu nessa provocação, a ponto de Paulo mencionar tudo isso até na carta lá em Gálatas, quando ele se refere a essa dificuldade que ele estava tendo com aquele pessoal. Bem, ele estava prestes então a voltar à igreja de Corinto, né, em sua terceira viagem missionária, a fim de tentar solucionar estes conflitos. E o apóstolo tem lá uma pauta a ser seguida, né, e também outros momentos que ele teria com aquela comunidade. Então, assim sendo, ele, antecedendo o diálogo, ele escreve logo essa segunda carta e envia aos destinatários por mão de Tito, um discípulo, um companheiro na missão. Então ele já faz a pauta e envia antes para o pessoal lá de Corinto. O pastor Paulo, naquele momento, eu acho isso muito, assim, aproxima muito Paulo daquele povo, né? Um pastor, ele no seu processo de cuidado do grupo, ele estava evidenciando qualidades e fragilidades. Muitas vezes, né, os nossos pastores têm feito isso. Nós vamos tratar disso. Bem, ele soube exaltar a generosidade daquela igreja quando eles recolheram doações, quando eles souberam, né, das privações que os irmãos e as irmãs de Jerusalém estavam passando. No entanto, ele precisou escrever para esse pessoal para que eles dessem continuidade a esse processo de doação. Esse processo começou a ter alguns problemas, né? Então ele deu essa carta, essa segunda carta, para que eles continuassem esse processo. Ao que parece, a igreja de Corinto havia se organizado para ajudar, mas a oferta ainda não tinha sido separada quando Paulo, né, estava solicitando. E eles não tinham ainda concluído tudo aquilo que tinha sido pedido para eles. Assim, o que o apóstolo Paulo vê? Ele vê uma necessidade de pedir que eles sigam, né, que eles persistam no projeto de oferta como expansão e comprovação do amor que eles tinham pela obra, pelo reino de Deus. Nesse capítulo que nós lemos no início, o capítulo 9, ele segue nesse processo de convencimento da igreja em abençoar o reino. Paulo, ele informa nessa carta que ele já mencionou aos irmãos e irmãs de outras igrejas, por exemplo, na igreja da Macedônia, que o povo de Corinto, Corinto é o seguinte, o estado é Acaia, e Corinto é como se fosse a capital.
certo? Então, o povo de Corinto, ele falou para o povo da Macedônia que eles haviam se disposto a levantar uma oferta especial para socorrer o povo de Jerusalém. Então, ele anima o povo, né? Fala, ó, eu tô dando vocês como testemunho do tanto que vocês têm ajudado. E isso animou o povo e incentivou o povo macedônio a seguir o mesmo exemplo que a igreja de Corinto. Porém, Paulo, desconfiado que o povo lá de Corinto, né, os irmãos e irmãs, pudessem não honrar com a sua própria palavra, adianta-se e envia Tito para lá. Bem, as necessidades materiais daqueles irmãos e irmãs de Jerusalém eram enormes. E essa obra iniciada por Paulo, ela é chamada de grande oferta, justamente porque ele teve que mobilizar muitas igrejas, por exemplo, a comunidade lá de Roma, que ele teve que mobilizar para mandar oferta, o povo lá da igreja de Galácia, também o povo de Corinto e de Macedônia, como a gente já estava mencionando aqui. Isso era feito para quê? Para socorrer aqueles irmãos e irmãs que estavam em missão e estavam sem recursos financeiros para lidar com a missão naquele local. Interessante que a gente pode observar que o apóstolo Paulo, o que ele estava fazendo? Promovendo um socorro e uma ajuda justamente para quem ele havia perseguido antes dele ser surpreendido pela graça de Deus. Então, a partir do momento que ele se tornou esse pastor, ele começou a providenciar formas, né, de a ajuda chegar até aquele pessoal que estava precisando desse socorro. Bem, o que a gente pode também destacar aqui nessas palavras de Paulo com relação ao povo de Corinto? Ele não estava interessado, não era no valor que ia ser arrecadado, se era alta quantia ou uma quantia média, não. Como ele mesmo afirmou, ele fala, olha, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo aquilo que ele não tem. Você não vai doar aquilo que você não tem. O seu objetivo era que aquele povo honrasse o voto que tinha sido feito perante a igreja, perante os apóstolos e perante Deus. E assim ele pudesse abençoar aquele povo que estava, o povo de Jerusalém no momento, necessitado. Para Paulo, ofertar, dar, era o mesmo que semear no reino de Deus. Isso é maravilhoso. Você doar um investimento, né, um dinheiro ou os seus dons, para ele, isso é semear na certeza de que você vai colher. Porque quando você semeia uma boa semente, você tem a convicção de que você vai ter uma boa colheita. Para quem semeia pouco, a colheita também vai ser pouco. Para quem semeia com fartura, com certeza a colheita será abundante. Quem torna abundante a colheita que é feita não somos nós, mas é Deus. E Deus, ele não se limita somente a suprir a oferta que é feita, mas Deus, ele faz frutificar, ele faz prosperar toda boa obra de quem se dispõe a ofertar. A doação, ela se torna um testemunho de fé e aproxima quem doou e quem recebeu a oferta, fortalecendo esses laços de amor e de gratidão que são construídos em Jesus Cristo. E quando eu pego tudo isso e trago para os dias de hoje, o que esse texto de 2 Coríntios 9, ele traz para nos incentivar, né, como uma igreja que investe no reino? Bem, essa dinâmica de ser uma igreja compromissada com o reino de Deus, ela tem que ser assim participativa, de diversas formas, inclusive financeiramente. Paulo destaca que existem aqueles que semeiam pouco e os que semeiam com fartura, né? Ele falou, nós lemos isso agora há pouco. Isso não está atrelado à quantidade, mas ao valor, o quão disposto está o coração de abrir mão da segurança, do conforto pessoal para investir no reino do nosso Deus. O quanto semeamos no reino tem a ver com a maneira com que nos relacionamos com o dinheiro. Dinheiro ganho honestamente, não tem dúvida, é algo muito bom. Você trabalha,
você se esforça, você recebe aquilo que você trabalhou. Mas quando ele é mal ganho, né, como a gente vemos ali quando nós vemos lá em Provérbios, ele é mal utilizado, ele pode ser como se fosse um senhor no nosso coração. E isso não é bom. Sabemos que não podemos servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ou nós servimos ao nosso Deus, ou nós vamos servir ao dinheiro. E isso não agrada ao coração do nosso Deus. O dinheiro, quando ele é bem utilizado, ele é bênção para quem o tem. E se ele é usado para o serviço, para a promoção da obra missionária, ele será bênção também para outras vidas. Além de ser bênção para você, ele vai abençoar o outro. A igreja precisa desse verbo. Achei muito interessante essa frase que foi colocada. A igreja precisa do verbo Jesus. Sem Jesus, não há igreja, né? Nós estamos ali por causa dele. Ou seja, essa proclamação do amor de Deus em termos de quê? De reconciliação e de uma vida abundante. Só tem uma coisa. A igreja também necessita de verba, né? Nós necessitamos do verbo que é Jesus, muito mais, é óbvio, né? E também necessitamos da verba, dinheiro, ou melhor, dos recursos financeiros, a fim de que eles sejam canalizados para o avanço missionário da igreja. Nós temos isso lá na nossa biblioteca de vida e missão, né? Está relacionado com o dízimo. Esses dízimos e essas ofertas, que são entregues regularmente, com fé e alegria, são formas de que você, meu irmão, nós fazemos como investimento no reino de Deus. Eles não devem ser dados apenas quando se tem uma necessidade na igreja, mas ele tem que ser dado como princípio de fidelidade, de comprometimento na obra do Senhor. Esses dízimos, eles têm que ser depositados com alegria e com boa vontade no altar, onde eles são recebidos pelo nosso Pai, conforme o que o ser humano tem e não segundo aquilo que o ser humano não tem. Me lembro muito de uma irmã aqui em Nova Almeida, que ela era a zeladora da igreja e ela tirava o dízimo dela daquilo que ela recebia como zeladora. Era um pouco, né, se comparado a outros dizimistas da igreja, mas o Senhor estava olhando o coração daquela irmã Maria, e ela doava o seu dízimo com fidelidade, ela fazia com amor, servindo ao Senhor com alegria, né? Deus ama a quem dá com alegria, como nós comentamos. Investir no reino com o seu serviço e com as suas finanças é um belo testemunho de generosidade. É um compromisso com Deus e com o outro, que é o nosso dever. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E William Barclay, ele, em seu comentário sobre essa história, este capítulo, ele aponta a importância da generosidade. E ele destaca algo que é muito importante. Ele fala que muitas vezes podemos doar por obrigação, para se gratificar, ou seja, para ter uma consciência tranquila diante de Deus. Já doei meu dízimo, já ofertei. E ele fala também que existem pessoas que doam por motivos de prestígio. Fica bem, né, na comunidade. Olha, eu fiz certa doação, então eu sou uma boa pessoa, o povo tem que me ver como uma boa pessoa. E também ele fala que essa doação, ela pode ser uma compulsão do amor. Olha que interessante. A pessoa pode doar porque ela quer ficar com a mente tranquila, né? Ela pode ofertar e dizimar porque ela quer ficar com a mente tranquila. Às vezes, né, erroneamente, por motivos de prestígio. Isso não tem que ser motivo de prestígio para ninguém. Para ficar bem na comunidade, não. Olha o que ele fala. Pela compulsão do amor. Essa é a melhor forma que nós temos de doar aquilo que o Senhor, que é o próprio Senhor que nos deu. E sobre isso ele ainda afirma, a única forma verdadeira de dar é sob essa compulsão. Dar porque não se pode deixar de fazê-lo. Porque ver uma alma necessitada desperta em nós o desejo de que não se pode silenciar
e nem se aquietar. Isso tem que mover o nosso coração. Eu vejo o outro como uma necessidade, eu tenho que me aquietar com isso e tentar mudar esta realidade. Na realidade, isso é dar à maneira de Deus, visto que Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que morresse por nós. Uma pessoa que dá com generosidade, ela é uma pessoa abençoadora e, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa abençoada. A igreja que é movida por essa compulsão do amor, eu acho isso fantástico, irmãos e irmãs. Essa compulsão do amor, ela jamais vai abrir mão do seu compromisso de investimento financeiro. Ela não se limitará, a esse investimento que tem que ser feito no reino, com relação, por exemplo, ao acúmulo de dinheiro. Antes, ela vai ter a compreensão de que se investe no reino com dinheiro a serviço de quem precisa e, sobretudo, com a presença amorosa e consoladora junto àqueles que estão sofrendo. Quando a igreja arrecada, às vezes mais, você vê uma grande arrecadação, você não tem que ficar ali apontando o dedo, mas ao contrário, você tem que orar, pedir ao Senhor que dê sabedoria aos administradores para que esse dinheiro seja administrado da forma correta a quem precisa, pois essa é a missão da igreja. Tão importante quanto enviar ofertas é estar presente com quem passa por dificuldades. Não, já dei minha oferta, então não preciso fazer mais nada. Antes, pelo contrário. Você ofertou, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele precisa da sua vida. Ele ama você e Ele quer que você seja canal de bênção para o outro. Agora, Paulo ele faz algumas advertências, para a igreja de Corinto com relação a essa contribuição, essa oferta. Primeiro, ele fala, dê conforme a disposição do seu coração. Reflita sobre isso. Pense no que o seu coração quer fazer essa doação. Não dê com tristeza. Dê sem nenhum constrangimento. A hora que você depositar ali, não tenha nenhuma algo que esteja te constrangendo a fazê-lo. Mas, sobretudo, dê com alegria. Em outras palavras, as doações, elas devem ser bem pensadas, sem sujeição ou qualquer forma de embaraço, e feita com a alegria de servir no reino de Deus, servir ao próximo. E diante dessas atitudes, Paulo ainda aponta as consequências do que acontece com aquele que faz esse tipo de doação. Ele fala que haverá a providência de Deus, está lá no versículo 10 que nós lemos, haverá ações de graças a quem merece a ação de graça, o nosso Deus tremendo, e haverá intercessões a seu respeito. Então, nós temos esses três retornos, que serão feitos à nossa vida através daquilo que nós ofertamos com o nosso coração, a providência de Deus, a ação de graça a quem merece a ação de graça e as intercessões que vão ser feitas. Ou seja, essas atitudes de desprendimento e de generosidade, elas vão frutificar em ações que vão mostrar a todas as pessoas a justiça e a glorificação do único que merece ser adorado e exaltado, o nosso Deus. E sendo assim, isto é uma parte importantíssima que é feita no culto que nós temos feito ao nosso Senhor. Então, o que a gente pode concluir? A igreja de Corinto, ela precisou ser orientada, ser pastoreada educativamente. Ela precisou de uma didática especial no que diz respeito ao seu compromisso com o investimento no reino de Deus. E muitas vezes, nós, como a igreja de Corinto, nós como igreja, somos igual à igreja de Corinto. Nós, às vezes, nos perdemos o nosso compromisso no investimento do reino de Deus. E isso tem que ser trazido à nossa memória, sim. Nós sermos bons dispenseiros na obra do Senhor.
que nós sejamos reavivados hoje, e não só hoje, mas que sejamos reavivados sempre com a alegria e com o entendimento da nossa responsabilidade de investir, não só financeiramente, mas também investir com os nossos dons, com os nossos serviços, para que todas as pessoas tenham a vida abundante que Deus nos prometeu através da sua palavra. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pelo teu amor em nos instruir, Pai, fazendo com que entendamos que somos uma igreja, sim, preocupada, Pai, em estar levando àqueles que ainda não te conhecem a verdadeira mensagem do teu reino. Levando essa mensagem, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado e proposto no nosso coração. Nós queremos sim, Pai, lembrar sempre de que somos uma igreja que propaga, que fala do verdadeiro amor através das nossas atitudes, através dos nossos, Senhor Deus, investimentos. E queremos, Senhor Deus, com isso, alcançar muitas e muitas pessoas, para que elas sintam como nós, que elas têm que ter uma vida abundante, que é o que o Senhor nos prometeu e é o que nós temos. Obrigada por tudo. Nos dê, Senhor Deus, uma semana de muita paz, uma semana de reflexão na Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. A graça e a paz, amada igreja.